pessoal! Hoje a gente vai fazer a book tag do final de ano, pra finalizar direitinho esse ano, né? Agora que eu tô gravando já é véspera de ano novo, então a gente vai fazer como se fosse uma retrospectiva de alguns livros que eu li esse ano, baseados nos meses. Sim, é bem interessante, vocês vão gostar, vamos lá. Vai ter o vídeo de favoritos também, e também dos livros que eu não gostei muito esse ano, mas eles vão ser pra janeiro, tá bom? Então fiquem tranquilos, vai aparecer. Vamos começar então pelo nosso drink de hoje. Hoje não é nenhum drink, hoje é só mesmo uma bebidinha tranquilinha. Não dá muito trabalho, né? No fim de ano a gente já tem que fazer tanta coisa. Então nada como algumas coisas prontas para facilitarem. Esse aqui então é o Ramazotti Aperitivo Rosato. Ele é um aperitivo, você toma ele pronto, né? Você pode usar ele em drinks também, mas ele sozinho já é maravilhoso, à base de hibisco e laranja. Ele é super docinho, super refrescante, você deixa ele na geladeira antes de tomar. E é um ótimo acompanhamento, inclusive uma ótima entrada para ano novo, se vocês quiserem, e para qualquer comemoração. Vamos começar então com a book tag. A maior parte dos livros, na verdade, eu nem tenho aqui. Na verdade, eu só tenho um livro desses aqui da minha lista, porque depois que eu leio os livros, os que eu não gostei, eu simplesmente passo pra frente, e os que eu gostei, eu guardo na biblioteca da minha mãe, que tem espaço para todos eles. Então, aqui em casa eu fico só com os livros que eu ainda não li. Mas eu vou tentar colocar excertos deles pra você ver, filmagens pra vocês verem quais são os livros direitinho, qual que é a capa, tudo certinho, tá bom? Vamos começar então por janeiro. Qual foi o primeiro livro que eu li esse ano? Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras, que é um conto do Neil Gaiman, que foi transformado numa espécie de graphic novel. Então, essa edição que eu li, ela tem vários desenhos mesmo, tem falas dos personagens que são com balões mesmo de fala, como se eles estivessem de fato falando numa graphic novel, e tem outras partes que são o texto mesmo. E foi um ótimo começo de ano. Se eu não me engano, eu comecei a ler esse livro e terminei no dia 4 de janeiro. É um livro bem curto, né? Um conto, um pouco mais elaborado com as figuras e tal. Mas eu gosto bastante de Neil Gaiman. Ele até hoje nunca me decepcionou. Então foi um ótimo início de ano. Foi um janeiro muito bom. Tava sendo bom o ano ainda em janeiro, né? Tava tudo certo até lá. Em seguida vem fevereiro. Fevereiro é o mês mais curto que tem, então aqui a gente vai falar sobre o livro mais curto que eu li, que foi Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade, do Yuval Noah Harari, que é o mesmo autor do Sapiens, que inclusive já tem vídeo aqui no canal se vocês quiserem conferir. Esse, na verdade, é um ensaio, né? Ele tem só 26 páginas e ele foi escrito pelo Yuval em março. Então, no Brasil ainda era início da pandemia, na Europa já estava rolando há um certo tempo, né? Nos Estados Unidos também já estava um pouquinho pior. Eu li em maio. E nesse livro, nesse ensaio, ele vai falar sobre como o isolacionismo não é uma solução para a batalha contra o coronavírus, no caso. E sim a união e a cooperação internacional que seria a melhor estratégia. Assim, é interessante, mas eu acho que como eu li em maio, eu já tinha ouvido muito falar sobre isso, e eu também estava num momento meio estressado com esse negócio da pandemia, não estava muito bem, então não me impactou muito, pra mim foi mais do mesmo, assim. Mas foi curto, foi interessante, você senta e lê rapidinho, né? É interessante ver essas visões dos autores nesses ensaios, tudo bem. Março, que é o mês das mulheres, em que várias pessoas tentam ler mais mulheres também nesse mês. Qual é a minha escritora favorita desse ano? E a escolhida não poderia deixar de ser Helena Ferrante. Esse ano eu li a Tetralogia Napolitana, aquela série de livros que começa com A Amiga Genial, e foi simplesmente fantástico. Eu já tinha lido A Amiga Genial, se eu não me engano, faz 1 ou 2 anos, e eu tinha achado ok, mas eu não prossegui, não sei nem por que eu parei de ler ali. Acho que eu tava com outras coisas na cabeça, né? E dessa vez eu peguei, sentei e li os 4 de uma vez só, e foi uma experiência incrível. A Helena Ferrante, a gente sabe que é um pseudônimo, ninguém sabe quem que é a verdadeira identidade da Helena Ferrante, né? Ela também não quer ser localizada, não quer que as pessoas saibam, então acho que não tem porque a gente ficar pesquisando, explorando, vasculhando a vida dela. Mas muitas pessoas concordam que ela é uma mulher, e eu acho mesmo que ela é uma mulher pela escrita dela. Tem cenas, tem relatos tão femininos, sabe, tão íntimos, que eu acho muito difícil um homem ter escrito isso, desculpa, gente. Mas eu realmente acredito que a Helena Ferrante seja uma mulher mesmo. E ela foi minha escritora favorita do ano. Em abril, então, o melhor livro infantil. Não sei porque que isso está em abril, mas beleza, vamos lá. Eu só li um livro infantil esse ano, que foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson.
E foi muito bom, eu gostei bastante. Eu li naquela edição lindíssima da Antofágica, que é toda ilustrada, tem desenhos maravilhosos, as ilustrações conversam muito com a escrita. E eu amei, eu achei um livro super gostosinho de ler. E dá para ler para crianças, sim, crianças um pouquinho mais velhas, tem uma linguagem um pouquinho mais elaborada, mas não é nada impeditivo. É uma história de aventura, né? Talvez uma aventura um pouquinho mais devagar do que a gente está acostumado hoje em dia, mas transmite muito bem para vários tipos de público, tanto adultos quanto infantil. Eu acho que o pessoal vai gostar. Agora vamos para maio, o livro com a capa mais bonita que eu li desse ano. E foi O Nome da Rosa, foi numa edição de luxo da editora Record. Maravilhosa, eu acho aquela capa, parece uma conversa entre os monges e a morte, né? Tem esses esqueletos andando. E fala bastante com relação à história, tem aquelas pinturas que parecem mesmo iluminuras, que poderiam estar nos pergaminhos daqueles escribas que participam da história, é fantástico. A edição que eu tinha lido anteriormente, há muitos anos, coitada, estava se despencando literalmente, tinha várias páginas soltas, tinham descolado, e a gente deixava elas guardadinhas porque elas tinham todas as anotações que a minha mãe fez. Então, o que eu fiz esse ano foi pegar os 2 livros e enquanto eu ia lendo, eu ia transcrevendo todas as anotações delas pro livro novo, né, pro livro bonitão agora. E, de fato, aquela foi a última leitura da edição antiga, ela não sobreviveu àquilo, descolou mais página ainda, e a gente agradeceu ela pelo que ela fez e deu tchau, e agora a gente tá com aquela edição nova que é fantástica. Tem um dicionário de latim também, tem um glossário excelente, então recomendo para todo mundo, e esse é um livro fantástico do Humberto Eco, né? Agora vamos para junho, o melhor audiolivro. Eu ouvi bem pouco audiolivro, na verdade só no primeiro semestre eu ouvi 3 audiolivros e depois eu não ouvi mais nada. Não é minha mídia preferida para ler, eu prefiro mesmo livros físicos. E também porque eu ouço bastante podcasts, então para mim os momentos de ouvir audiolivro e podcasts eles meio que são os mesmos, que é quando eu tô fazendo alguma atividade um pouco mais mecânica, automática ou dirigindo, alguma coisa assim. Como a gente saiu bem menos esse ano também, eu tive menos oportunidades de ouvir essas mídias, acabei focando mais nos podcasts e eu não ouvi muitos audiolivros. Então, assim, desses 3 que eu ouvi, o melhor audiolivro foi o Comer, Rezar e Amar, que é o livro da Elizabeth Gilbert, que é o mesmo que tem o filme, com a Sandra Bullock? Não, nem lembro mais com quem que é o filme, mas tem o filme que é bem famoso. E é legal, eu gostei. A Elizabeth, ela é a narradora do livro e afinal é um livro como se fosse um livro de memórias, né? Que ela conta como ela passou um tempo, ela fez meio que um ano sabático, ela foi para a Itália, depois para a Índia, depois para a Indonésia, e como aquilo mudou a vida dela e tal. E é um livro legal, não é nada incrível, mas é interessante, ó, tem historinhas interessantes e foi uma boa experiência. Então, merece esse posto de melhor audiolivro, não que tenha muita competição também, né? Agora vamos para julho, o maior livro desse ano. O maior livro desse ano foi então Os Pilares da Terra, que é aquele calhamaço do Ken Follett, né? É o primeiro da trilogia dele, não lembro qual é o nome da trilogia dos Pilares da Terra. Eu só li esse, na verdade, eu precisava continuar, mas não tem muita pressa para isso porque os livros não são encadeados, assim, não é quando um acaba, começa o outro imediatamente. Ele fala mais sobre os descendentes daquelas personagens iniciais, mas eu pretendo ler sim, porque eu gostei bastante da leitura. Ele é um livro gigante, ele tem 943 páginas, numa edição que ela é alta, né? Não é que é um livro curtinho assim. Mas passa super rápido, foi uma leitura que flui muito bem. Ele é quase folhetinesco, sabe? A cada final de capítulo, ele deixa um cliffhanger, ele deixa alguma coisa que deixa você com vontade de continuar, sempre tem alguma reviravolta. Então você nunca fica entediado, os personagens são muito bem construídos, eles são super interessantes. Para quem não sabe, é uma história que se passa no século XII na Inglaterra e fala sobre feudos, fala sobre o governo, fala sobre a igreja, fala sobre as feiras medievais que tinha nessa época. É super interessante, vale a pena dar uma chance, mesmo que assuste quando você olha o tamanho, né? Mas quem tem pressa, é só ler devagar, não tem problema também. Vamos para agosto agora, que é o livro que eu li mais rápido. Assim, teve vários livros que eu li rápido, né? Por exemplo, aquele mais curto, tem 26 páginas, é claro que eu li rápido, não tinha como ser diferente. Ou livros de história em quadrinho também, que se senta e lê num dia. Mas um livro, assim, que eu li rápido para o tamanho dele, foi um que chama Purgatório, a verdadeira história de Dante e Beatriz. Esse ano eu li a Divina Comédia, e aí eu comecei a buscar vários outros livros que tivessem relação a esse, e esse me foi recomendado, é um livro nacional do Mário Prata.
E é uma sátira quase, né? É uma história que se passa nos tempos atuais e fala sobre um Dante e uma Beatriz que se conhecem e, apesar de tudo, eles vão atrás do seu amor, mesmo após a morte, tudo isso. É uma história engraçada, assim, quase uma crônica engraçada. Mas, assim, eu não curti muito, na verdade. Teve pontos altos, mas em geral eu achei um pouco arrastado, eu achei que as coisas que aconteciam também não me interessavam muito. Então acabou que eu sentei para ler logo, sabe, para acabar. Ele é um livro de 268 páginas, mas eu li em 2 dias. Eu comecei num dia e terminei no outro. Porque a diagramação dele é muito fácil de ler, então tipo, a letra é grande, tem... Às vezes acaba numa página, bem no comecinho da página e pula para o próximo capítulo. Então, assim, tem muitas páginas, mas passa voando. E, de fato, eu li super rápido, também porque eu não curti. Então, assim, ele nesse livro nem está mais comigo, não me pertence mais. Mas foi o livro que eu li mais rápido proporcionalmente ao seu tamanho, né? Vamos agora para Setembro, que é um livro de um autor nacional que eu nunca tinha lido antes. E eu escolhi a Marta Batalha, que escreveu A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Eu nunca tinha lido nada dela, porque na verdade esse é o primeiro romance dela, né? Que virou até filme, eu não assisti ainda, quero assistir com certeza. E esse livro é maravilhoso. Ele fala muito sobre as mulheres, que são as nossas avós, as nossas bisavós, né? Se não me engano, na década de 30 ou 40 aqui no Brasil. E como elas tinham vidas inviabilizadas, invisibilizadas, vidas que elas não tinham controle sobre a sua própria existência, sobre outras pessoas, né, que mandavam e desmandavam na vida delas, e como elas aos pouquinhos conseguem se libertar disso. Então o que a Marta Batalha faz é dar visibilidade para essas pessoas que foram invisíveis durante a vida. E é uma história fantástica, cheia de ironia, bem refinada. É muito bom esse livro, também não é muito longo, vale super a pena. Agora, Outubro, um livro de terror, e eu li zero livros de terror esse ano. Eu não sei o que aconteceu. Normalmente, assim, não é um gênero que eu leio bastante, mas um ou outro costuma entrar na lista. Inclusive, eu até fiz uma lista no mês do horror, de livros de terror para eu ler, mas eu acho que eu estava no meio da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, e aí eu não queria parar para ler alguma coisa de terror, e aí acabou Outubro, e aí eu só segui o fluxo e acabei que eu não li nada de terror, então eu vou ficar devendo essa para vocês hoje. Agora vamos para Novembro, então. Novembro é um livro que eu ainda não li, mas eu morro de vontade, e esse é o único livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é esse que é o SPQR, que essa sigla, né, em latim, ela significa o Senado e o Povo de Roma. Esse é um livro da Mary Beard, que é uma historiadora, principalmente focada nessa questão do Império Romano, e ela vai contar toda a história de Roma pra gente, então, desde quando ela era um pequeno povoado, uma vila, até ela se tornar a primeira grande potência global que o mundo já viu, né? Eu fiquei com muita vontade de ler. Esse livro tem há bastante tempo aqui comigo, mas eu fiquei com bastante vontade de ler depois que eu li a peça de Shakespeare, Júlio César, que também é uma peça que eu já tinha lido, mas eu reli agora, e é uma peça excelente. Eu ainda vou fazer vídeo sobre ela, só esperar um pouquinho. E ela me instigou bastante a querer conhecer um pouquinho mais sobre os detalhes da história romana, não só desse período do Júlio César, da sua morte, do triunvirato, tudo isso, e posterior império, né? Mas também sobre toda a formação de Roma. Então eu acho que esse livro aqui eu não vou deixar passar do ano que vem. Eu estou bastante empolgada para começar a ler ele. Então esse aqui é a minha resposta para novembro. E agora o final, o último, né? O último mês de dezembro, um final surpreendente. E para mim foi o livro O Bosque das Ilusões Perdidas, do Alain Fournier. Esse também já tem vídeo aqui no canal. Ele foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido esse ano. E o final é muito interessante. Eu fiquei absolutamente surpresa, assim. Não é um livro que tem grandes acontecimentos de ação, nada disso. Mas a mudança de pensamento, a mudança dos personagens que se apresentou no final desse livro, eu achei muito bem construída. E me surpreendeu, eu não estava esperando isso. Eu estava esperando que fosse uma história um pouquinho mais clássica, né? E foi fantástico. Bom, assistam a resenha para vocês verem o quanto que eu gostei desse livro e que realmente vale a pena. E essa foi a book tag do final de ano. Agora é véspera de ano novo, então eu desejo a todos vocês um ótimo 2021, que venha com um pouquinho mais de tranquilidade, mais saúde e mais vacina para todos nós, né? E saúde a todos vocês. E até o ano que vem. Tchau, tchau!